capítulo. E antes de nós irmos para o conteúdo do livro, a gente precisa entender um pouquinho do que está acontecendo. Então, havia um rei que é conhecido na história. Na história, quando você estuda, né, na escola a respeito da história da humanidade, você vai ver a respeito de Nabucodonosor, que foi rei da Babilônia. Foi um dos mais poderosos, um grande conquistador, mesmo antes dele assumir o reinado, quando o pai dele, Nabopolassar, estava reinando, ele já estava à frente do exército e conquistando muitas coisas. Mas então agora o pai dele falece, e ele assume o lugar, e agora Nabucodonosor é o rei da Babilônia. E neste momento da história, quando começa o livro de Daniel, nós vamos ver que Nabucodonosor ele invade Jerusalém, a cidade sagrada e amada. Ele invade e ele sitia a cidade, isto é, um exército se acampa em volta da cidade, ele domina aquela cidade, ele subjuga a cidade de Jerusalém. E ele leva cativo o rei de Jerusalém, o rei de Judá, aliás, que está em Jerusalém, que é Jeoaquim. Ele leva ele embora para a Babilônia, leva os utensílios sagrados da casa do Senhor e coloca lá no templo dele, dos deuses dele, afrontando o nosso Deus, e leva também alguns entre as pessoas do povo. Então, este é o contexto de Daniel. Daniel estava entre esses que foram levados. Então, nós vamos ler os versículos de 3 a 4 do capítulo 1 de Daniel. E diz assim a palavra do Senhor. Depois, o rei, depois que ele voltou, né, da sua empreitada, o rei ordenou a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real, e que Apenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, né, a língua que era falada na Babilônia. Amém? O pastor já orou, então vamos continuar. Então, o que acontece? Este é Daniel. Essa é a descrição de Daniel, porque Daniel foi um dos escolhidos para estar ali no palácio durante 3 anos, sendo treinado, aprendendo o idioma que era falado naquele país, aprendendo a cultura daquele país, e também ele teria que ficar isolado junto com outros. A gente sabe que tem os amigos dele nessa história, Sadraque, Mesaque, Abidnego, mas a gente não vai falar sobre eles, nós vamos focar somente em Daniel. Então, o que acontece é que Daniel é esta pessoa que está descrita aqui, um jovem, bastante jovem, rico, bonito, inteligente, culto, tudo de bom, né? As meninas que estão esperando pelo seu amado, orem por um Daniel na sua vida, porque ele era um homem de Deus ali, acima de tudo isso, né? Mas tinha todas essas maravilhosas características. Então, este aqui era Daniel, como está descrito. Porém, além de aprender idioma, além de aprender da cultura, ele devia, todos esses jovens, serem alimentados durante esse período pelo que era servido na mesa do rei. E há um grande motivo para que Daniel, apesar de estar vivendo o que estava vivendo, não querer comer dessa comida e nem beber do vinho que era servido para o rei. Então, nós vamos pensar um pouquinho, a partir de agora, nesta pessoa, um ser humano comum, chamado Daniel, um jovem. Imagina esta situação. Eu acho que entre nós aqui, só nossos amigos venezolanos poderiam entender esta realidade. Ele tinha tudo. Ele era rico, bonito, inteligente, servia a Deus, ele tinha cultura, ele tinha tudo o que alguém podia desejar. E então é invadido, a cidade dele é invadida, o inimigo leva o rei dele embora para uma terra desconhecida, para uma terra inimiga, e leva ele junto, tira ele do contexto dele de família, tira ele daquilo que ele conhece, que ele entende por real, tira dos seus sonhos, dos seus projetos. Talvez ele já estivesse de olho em alguma menina para casar, e algumas jovens, ou algumas estavam interessadas nele, e, de repente, o mundo dele
caiu. Neste contexto está esse jovem chamado Daniel. E neste momento da história, a gente já vê algo acontecendo. Porque este mesmo Daniel, quando lhe é oferecida todas estas coisas, ele se nega a comer a comida da mesa do rei e tomar o vinho do rei. É óbvio que o motivo, e o motivo fica claro, porque ele diz que ele não queria se contaminar, e não era se contaminar de vírus e nada disso, senão o rei não comeria. Era não se contaminar porque era algo que era oferecido, que era consagrado ao rei ou aos deuses babilônicos. Isso mostra algo a respeito desse jovem. Algum relacionamento especial que ele tinha, porque se você pensar que ele tinha 99 de 100, 99 razões para dizer assim para Deus, olha, o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse, me deixou chegar até aqui, eu estou longe de tudo, virei prisioneiro, virei escravo, né? Sou jovem ainda, acabou-se tudo para mim, então, ó, eu vou comer o que me derem, vou beber o que me derem, vou fazer o que tiver que fazer, porque, então, né, eu estou me justificando diante de Deus. Então, ele podia fazer uma lista de 99 itens que justificavam ele se rebelar contra Deus, ele abandonar este Deus. Mas havia um item na lista dele, desses 100, que fez ele dizer que ele não ia se contaminar. Então, eu pergunto para você o que me foi perguntado ao ler esse texto. O que é preciso para que você negue esse Deus, para que você abandone a Deus, ou simplesmente se rebele em algum momento contra Deus? O Senhor permitiu acontecer isso, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou contra a sua vontade. Talvez em algum momento da sua vida você tenha feito isso, você que está aqui, você que está aí nos vendo desde a sua casa. E você tenha se afastado de Deus. E você tenha se afastado de Deus. Mas aí você entendeu que você não podia viver sem Ele. E você voltou. Mas tem alguns que estão nos vendo, ou que até mesmo está aqui, e que em algum momento acreditou, né, confiava em Deus, e algo aconteceu e viu a atitude de pessoas que se diziam crentes, que confiavam em Deus, e aí fala assim, eu não quero saber desse Deus. Então, olhe para a vida de Daniel. E aí nós vamos entender quem é que nós devemos ser. Ele perdeu tudo o que ele possuía. E tinha todos os argumentos para desistir, mas ele não se rebelou contra Deus. O tempo passou, e aí surge um momento em que Nabucodonosor ele tem um sonho. Só que ele fica muito impressionado com esse sonho. Ele viu uma estátua, ele viu algumas coisas, e ele queria a interpretação disso, então ele chama lá os magos, né, os interpretadores, enfim, os videntes que serviam no palácio, chamou todos eles para que eles dissessem o que significava aquilo. Mas como ele não queria ter dúvidas a respeito, ele pediu que não só interpretasse, mas dissesse o que foi que ele sonhou. Difícil, né? Então, todos eles não conseguiram fazer isso e disseram, olha, é impossível para um ser humano, conseguir saber o que é que você sonhou. O próprio Daniel diz isso para ele, que era impossível. Mas Daniel, ele interpreta o sonho do rei. E aí nós vamos ver lá no capítulo 2, no verso 28. Presta bem atenção, porque a gente está falando sobre um homem. Nós vamos ser breves, mas é importante a gente entender o que está acontecendo. Quando ele é questionado se seria capaz de decifrar o sonho, de dizer o que foi que ele sonhou, no verso 28, ele diz assim: mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Então, o que ele faz? Ele interpreta o sonho. Ele diz o que ele sonhou, ele dá a interpretação, mas ele deixa claro que, antes ele diz isso, e aqui ele deixa claro que somente este Deus que está no céu poderia fazer o que humanamente era impossível, que era dizer o que ele tinha sonhado e o significado daquilo.
E aí o que acontece é que ele recebe o que nós chamamos de favor de Deus. Ele foi favorecido por Deus, e por ele ter interpretado o sonho e tirado este peso, né, da mente do rei Nabucodonosor, ele se torna governador de toda a província da Babilônia. Então, a gente precisa analisar o que está acontecendo com este homem, com este jovem ainda. Ele foi tirado daquele contexto que ele vivia, que estava tudo de bom, e foi levado como prisioneiro, como escravo, para uma terra estranha de um inimigo, para ser escravo num palácio. Parece que está tudo ruim, parece que não vai funcionar, parece que Deus esqueceu da gente. E aí o rei tem um sonho. E ele vai lá e interpreta esse sonho. E ele é colocado simplesmente como governador da província da Babilônia. O tempo passa e a história continua. Quando a gente lê uma linha e depois lê a outra linha. Mas tem tempo acontecendo aí. Tem um jovem que está pensando assim, mas eu ainda estou aqui, apesar de governador, seja o que for, mas eu queria voltar para minha casa. Eu queria voltar para minha terra, para os meus. E eu continuo aqui, já passou 1 ano, 2, 3, né? Porque só de treinamento foram 3. O tempo passou e eu continuo aqui. Mas em nenhum momento existe uma fala aqui de reclamação dele, de murmuração de Daniel. O tempo passou, Nabucodonosor morreu, tem toda uma história aí. E aí o filho dele, Belsassar, ele assume o reinado. E um dia ele dá um banquete. E durante esse banquete, ele olha na parede do fundo assim, e ele vê uma mão, não uma pessoa, ele vê só uma mão grande, escrevendo uma frase na parede. E ele entra em pânico, porque aquilo era sobrenatural. E ele não consegue entender o que significava aquilo, porque uma mão apareceu ali, e o que é que estava escrito ali? Porque era uma língua, uma coisa diferente. E então ele descobre que Daniel podia também interpretar visões. Daniel é chamado, e ele interpreta o que está escrito na parede para o rei Belsassar. E por ele ter dado o significado daquilo para este rei, agora ele é colocado como a 3ª pessoa mais importante da Babilônia, de todo o país, de todo este império chamado Babilônia, que já tinha dominado Jerusalém, de Judá, já tinha dominado o Egito, já tinha dominado muitas outras nações. E ele é colocado como a 3ª pessoa mais importante do governo da Babilônia. Deus o exalta, o favorece. Ele ainda está longe da casa dele. Mas ele está entendendo que tem alguma coisa acontecendo e Deus está no controle da história. Deus está escrevendo uma nova história para este homem. Mas, diante de tudo isso, de entender que passou o tempo, de entender que ele teve algumas frustrações por não ter voltado para casa, não ter encontrado novamente a sua família, não ter seguido seus próprios sonhos, mesmo Deus o favorecendo, eu tenho uma pergunta para nós. Quem era Daniel? Se alguém perguntar para você lá fora, quem é Daniel? O que é que nós vamos responder a respeito? Talvez a Vânia diga, ele era alguém obediente a Deus. Ok. Talvez a Márcia diga, pastora, minha amiga, diga, ele foi alguém que não se deixou contaminar, que não foi influenciado por este mundo. Talvez a Lila diga, ele foi alguém que reconhecia quem era Deus. Ele dava honra a Deus para as coisas que ele fazia, porque ele sabia que era Deus que estava trabalhando. Tudo isso tem a ver com quem é Daniel. Mas antes de responder a esta pergunta, exatamente quem é Daniel, quem é este homem, que agora já não é mais este jovem, mas este homem chamado Daniel, nós vamos ver o que foi que ele revelou para Belsassar a respeito do que estava escrito naquela parede. E isso está no capítulo 5 do livro de Daniel, no verso 25 a 28.
E está escrito. E o que está escrito é isto: Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança de Deus e foi achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos, que é o nome de um povo, e aos persas. Isso é o que estava escrito na parede. E ele interpretou para o rei. Obviamente, este não era um homem que agradava a Deus. E o que Deus estava dizendo é: você foi pesado na minha balança e você não passou no teste. Então, o seu reinado vai ter fim. Naquela mesma noite, ele morreu. A Babilônia é invadida e é dominada agora pelo rei Dário, que era dos medos, né? Mais para frente na história, bem mais para frente, tem registro aqui na Bíblia também, nós sabemos que eles vão se unir aos persas, por isso o reino vai se tornar, o império vai se tornar medo-persa. Mas aqui ainda só os medos. O medo, né? É um medo realmente, porque eles dominaram o mundo conhecido daquela época, inclusive a poderosa Babilônia. E foi isso que aconteceu. Então, imagina o tempo passando. Acontece tudo isso, o rei, que era filho de Nabucodonosor, e a história começa com Nabopolassar, que era o pai de Nabucodonosor, depois vem Nabucodonosor, depois Belcesar, e agora é o rei Dário quem está no comando deste reino. E aí, finalmente, para responder a nossa pergunta, tá aqui. Nós vamos para o capítulo 6. E esse é o nosso texto base. Mas nós vamos encerrar com ele. Quem é este homem chamado Daniel? O que está acontecendo aqui no capítulo 6, nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Dário decidiu constituir 120 sátrapas, que são governadores. É como se fosse o Brasil, né? E nós temos os estados independentes, mas que têm os seus próprios governadores, mas tem um presidente que rege estes países, esses estados, que são esses 120 sátrapas, para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles, sobre esses 120, ele colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles. Então, Daniel já fez mais coisas boas aí, que não está registrada, né? Porque se tudo o que aconteceu na história fosse registrado na Bíblia, diz a Bíblia, não haveria livro suficiente no mundo para escrever tudo. Mas a gente entende que mais coisas aconteceram e que agora ele foi favorecido por Deus em outro reinado, que é o reinado do rei Dário. E agora ele está entre os 3 presidentes desse novo império, de todo o mundo conhecido daquele tempo. Então, mesmo tendo sido favorecido por Deus, diante de circunstâncias terríveis que ele passou, pior do que qualquer um de nós pode imaginar. Se você quer ter uma ideia disso na realidade, pode conversar com os nossos amados ali da Venezuela, né? Eles nos contaram seus testemunhos das coisas que viveram, não é? Enquanto estavam no seu próprio país e tiveram que sair de lá, deixando tudo, abandonando tudo, para vir para uma outra nação, não inimiga, graças a Deus, né? Mas para uma outra nação, começar tudo de novo. Foi isso que aconteceu com esse jovem. E vendo toda a história, tudo o que aconteceu, mesmo com o favor de Deus, ele ainda continua sofrendo perseguições. Ele ainda continua sofrendo ataques de pessoas que não deveriam estar atacando, que trabalhavam junto com ele, que estavam ali na liderança junto com ele, mas por ele ser um servo de Deus, ele continua sendo atacado, ele continua recebendo ameaças. E a ameaça que foi colocada aqui, nós vamos ler no verso 5, que diz assim: então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar este Daniel. Porque ele era um homem idôneo, era um homem que seguia a lei, que andava direito.
E eles pensaram em todas as maneiras de derrubá-lo. Porque se a pessoa é muito boa e faz as coisas corretamente, ela vai incomodar outras pessoas. E as outras pessoas que fazem as coisas erradas vão se sentir ameaçadas diante dele. E isso é o que estava acontecendo. Então, eles dizem, mas a gente não consegue achar nada para poder acusar esse homem, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então, foi isso que eles pensaram. Eles vão até o rei e diz para que ele assine um decreto. Nesse decreto, durante uma semana, um mês, 30 dias, um mês. Durante 30 dias, ninguém... Porque, lembra, um império ele é formado de muitas nações que foram invadidas e dominadas. E os povos são levados para aquele lugar. Alguns são deixados para cultivar, né, a agricultura, os gados, para alimentar o poder. Mas a maioria é levada para aquele lugar, para aquela nação. Então, tinha gente ali de tudo quanto é lugar, que adoravam tudo quanto é Deus. E aí ele diz, porque ele sabia quem era Daniel. Então, ele diz, vamos colocar esse decreto, durante 30 dias ele não pode adorar o Deus dele. Então, o decreto foi assinado. Por 30 dias, ninguém podia buscar, de nenhuma forma, um outro Deus que não fosse o Deus Dário, que assim eles consideravam. Mas agora, finalmente, nós temos a resposta de quem é Daniel. Quem foi este homem? E aí está a resposta, e eu quero que você preste muita atenção no versículo 10, que diz assim: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, ele voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado da adoração, para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era seu costume. O tema da ministração de hoje é uma janela para Deus. Daniel foi um homem desde a sua juventude, da sua adolescência, não sei desde que idade, porque quando fala que ele era muito jovem, quando foi levado para a Babilônia, ele já servia a Deus. Ele já tinha esta consciência de quem era Deus. Ele já tinha na vida dele o que todos nós precisamos abrir, uma janela para Deus. Daniel abriu na sua mente, no seu coração, uma janela de acesso ao Deus que ele servia. Aqui diz que, quando ele soube do decreto, 3 vezes por dia, significa que o dia inteiro ele orava. Porque 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Talvez ele dormisse de madrugada. Mas de manhã, de tarde e de noite, e aí a palavra-chave desse versículo é como era de costume. Toda a sua vida. De manhã, de tarde e de noite, ele orava. E aqui diz que ele agradecia. Sabe aonde que está isso? Quando ele, lá no capítulo 2, no verso 17, quando Daniel tinha que interpretar o sonho, e ele sabia que Deus tinha poder para isso. O que é que ele faz para pedir para Deus ter misericórdia da vida dele? Porque se ele não conseguisse, ele ia ser morto junto com todos os videntes lá do palácio. O que é que ele faz para encontrar esta resposta de Deus? Está escrito aqui. Então, Daniel foi para casa, explicou a situação para Ananias, Misael e Azarias, que era o nome que eles tinham, né? Antes. Seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos. Mas Daniel não era esta pessoa que só busca Deus quando está desesperado. Ele não buscou Deus aqui só porque ele ia ser morto. Porque o texto diz que 3 vezes por dia, como era de costume, desde que ele se entendia por gente, que ele entendeu quem era Deus, ele buscava a Deus.
Ele orava a Deus. E ele orava primeiro em agradecimento a Deus, para depois ele apresentar a Deus as suas causas. Este era Daniel. Um jovenzinho, não tem idade para isso. Não tem idade para começar. Um bebê que é criado na casa de Deus, em algum momento vai ter um entendimento e vai receber algo da parte de Deus. E vai tomar a sua decisão. Pode ser que seja na sua juventude, na sua idade já de maduro, de idoso, não tem idade para isso. Mas quando você tem esse encontro com Jesus, quando você entende quem é este Deus maravilhoso que nós servimos, é de manhã, de tarde, de noite, como tem que ser o costume, que nós buscamos a Deus. Que nós dizemos a Deus, obrigada, Senhor, independente da circunstância que estamos vivendo. Daniel, desde sempre, que nós podemos ler aqui, abriu uma janela para Deus. E o Senhor quer saber de nós. Você, em algum momento, abriu essa janela do seu coração e da sua mente para este Deus. E essa janela está aberta? Você tem orado e tem buscado esse Deus sempre? Você tem tido um coração grato a Deus por tudo que você tem, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz por você sempre? Ou é só no momento de desespero? Está tendo oração pelos filhos. Ah, mas meu filho está bem, então eu não vou. Aí um dia seu filho não está bem. A coisa começa a complicar. Aí você está lá no primeiro banco, né, na intercessão pelos seus filhos. Só como um exemplo. É só nesses momentos. Ou é de costume. Ou é sempre. Ou é como Deus quer, com relacionamento. Porque não é só uma oração de falar, Senhor, assim, assim, obrigado e tchau. É relacionamento, porque Deus nos criou para isso. Ele quer que nós tenhamos relacionamento, que a gente abra uma janela do nosso coração, da nossa vida para Ele, que essa janela fique aberta, que constantemente você fale com Ele, você clame a Ele, você agradeça a Ele, você lembre quem é o Senhor. Porque o que acontece de bom na sua vida, tá bom, né? Mas quem é que fez? Quem é que proporcionou isso? Ainda não aconteceu, a culpa é de Deus. Mas o de bom que acontece aí é porque você fez alguma coisa. Ele é Deus em todos os momentos. Aquilo que Daniel viveu na vida dele, sendo levado como prisioneiro, colocado como escravo, é porque Deus tinha um propósito grande na vida dele. Ele fez grandes coisas que estão descritas aqui. E neste momento em que ele não desiste de buscar a Deus, mesmo diante da ameaça de morte, não pense que isso está muito longe de nós. Mesmo diante da ameaça de morte, ele continua 3 vezes por dia, abrindo a janela e orando a Deus. Ele é lançado na cova dos leões. Ele podia ter desistido em algum momento desse processo. Puxa vida, depois de tudo, né? Eu estava adorando a Deus e o Senhor permitiu que acontecesse isso. Não está escrito isso aqui. Ele sabia quem era Deus porque ele tinha relacionamento com Deus. Vamos nos colocar de pé? Ele sabia quem era Deus. Que a sua oração seja essa. A janela que está aberta no seu coração para o Senhor permaneça aberta, independente das circunstâncias, independente do tamanho da perseguição, da afronta. Quer mais um exemplo de quem é Daniel? De quem foi este homem? No capítulo 9 do livro de Daniel, ele faz uma oração de intercessão pelo seu povo. Ele se humilha diante de Deus, ele diz para o Senhor, Senhor, tem misericórdia dos meus pecados. Porque ele era homem e algum pecado tinha. E pelos pecados do povo. Então ele faz uma longa oração que está descrita aqui no livro. Mas lá no verso 20,
está escrito assim: enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o anjo, foi enviado. Mas sabe o que é que o anjo Gabriel disse para ele? Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a orar, quando você abriu a janela, se colocou de joelho, como é de costume, e clamou pelo povo, você só ajoelhou, Daniel. Você não tinha nem aberto a boca ainda. E eu recebi uma ordem dada por Deus e vim para explicar a você tudo o que você precisava saber. Ele fez uma longa oração, mas Deus, que conhece o coração, já tinha dado a resposta. Já tinha enviado o anjo com a resposta. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus dos céus, que está procurando em você uma janela aberta. E eu vou convidar você. Nós temos 4 minutinhos ainda, para vir aqui à frente. Se a sua janela não está aberta, para pedir que ela seja arreganhada diante de Deus. Se ela está aberta, para que ela nunca se feche. Para que você entenda que de costume é uma vida. E é uma vida de oração que o Senhor quer que nós tenhamos. Então, enquanto nós ouvimos este louvor, e depois nós vamos orar, você pode se prostrar diante do seu Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu Senhor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas
como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios, como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas, como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Que bom, Senhor, saber que há um lugar secreto onde nós podemos falar, chorar. Nos ensina a não sermos murmuradores, Senhor. Tira toda a palavra torpe da boca dos teus, ó Pai. Nos ensina a sermos como Daniel, que independente da circunstância buscava a tua presença de manhã, de tarde, de noite, agradecendo primeiramente ao Senhor por todas as coisas, para então apresentar a sua causa diante de ti. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Nos prostramos diante da tua presença, dobramos o nosso coração, rasgamos não a nossa veste, mas o nosso coração diante de ti, Senhor, para pedir pela tua misericórdia, para que nós possamos entender. Falo contigo, nós acabamos de ouvir. O Senhor é o Deus que fala, o Deus que nos chama para este lugar secreto de intimidade, e nós queremos isso, Senhor. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Tira toda a comichão dos ouvidos, Pai. Tira toda a cegueira espiritual, todo o impedimento, qualquer coisa que haja nas nossas vidas, que nos impede, Senhor, de ouvir claramente a sua voz. Tira, Senhor, e nos ajuda a manter sempre aberta a janela de Jerusalém. A janela aberta para o Senhor, para ouvirmos, para falarmos, para recebermos, para darmos, para estarmos na tua presença. Nós desejamos a tua presença, Senhor. Nós desejamos mais e mais de ti. Por isso, neste momento, nós só queremos, Senhor, te agradecer. Obrigada, Senhor. Em tudo nós te damos graças e bendizemos o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero aproveitar este momento para perguntar aquilo que está escrito na palavra de Deus, que é a forma de nós pertencermos a Deus como filhos. Vocês podem se sentar. Se há alguém aqui que nunca fez uma declaração pública do senhorio de Jesus,
nunca declarou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu, entregou sua vida por mim, e que por meio dele eu posso encontrar a salvação e a vida eterna. Se há alguém que nunca teve a oportunidade de fazer isso e quer fazer isso agora, você pode levantar a mão aí no seu lugar para que a gente possa orar junto com você. Há alguém que gostaria de fazer esta oração de entrega? Ou todos estão seguros no Senhor? Amém? Posso ficar tranquila? Amém, glória a Deus. Então vamos nos colocar de pé para nos despedirmos. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as benditas consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe.